Boa noite! Então, meu nome é Luciane Garcês e esse encontro de hoje é um encontro bastante especial para mim, porque estaremos falando sobre duas artistas que a história esqueceu ou que a história apagou. Mas sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Na verdade, é um prazer e uma honra poder falar sobre o que eu gosto, o assunto que me encanta para uma audiência que se interessa por esse assunto, né? Eu sou professora de História da Arte há mais de 15 anos, dou aulas de Teoria e História da Arte, dou aulas de cerâmica também, além de outros assuntos afins na universidade aqui em Florianópolis, e além de ser idealizadora do Clube Viajar na História da Arte, onde eu criei cursos, conteúdo exclusivo, né, cursos de História da Arte, de arte contemporânea, locais turísticos, e agora eu estou, inclusive, desenvolvendo um curso de História da Joalheria, que vai ser colocado na mesma plataforma, inédito, como eu disse, um conteúdo exclusivo. Mas isso eu explico melhor ao final desse encontro. Minha formação, na verdade, ela foi toda voltada para esses assuntos. Fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, gosto muito de estudar, tudo com ênfase em teoria e história da arte. E por isso, como eu disse antes, é um prazer e uma honra falar sobre um assunto que eu gosto para uma audiência que se interessa. Mas hoje, então, vamos conversar sobre duas mulheres fantásticas que a história esqueceu ou abafou. Mulheres que fizeram a diferença em seu tempo, em sua sociedade, mas que nos séculos seguintes, desde então, elas ficaram quase desaparecidas dos livros de história da arte. Coube ao contemporâneo, ou seja, cabe a nós, retomar essas mulheres. Sofonis Banguissola e Artemisia Gentileschi. Duas artistas impressionantes, impactantes, muito, extremamente talentosas, mas que a história da arte deixou de ladinho até agora. Então, vamos à nossa primeira artista de hoje. Comecemos então com Sofonisba, para sermos fiéis à cronologia da história, não por ela ser mais importante ou algo assim. Sofonisba nasceu em Cremona em 1530. Foi uma artista que veio de uma família nobre ali da região, no norte da Itália, e ela é conhecida mais enfaticamente pelas pinturas que fez de si mesma, por seus autorretratos. Nem sempre sozinha, mas por vezes se colocando na pintura, também pelas pinturas que fez de sua família. Ela era a mais velha de sete filhos, uma das seis irmãs pintoras, pasmem, todas pintoras. Então, Sofonisba a mais velha, depois vinha Lúcia, Europa, Helena, Minerva, Ana Maria. O pai dessas meninas foi um grande humanista, um homem com um pensamento diferenciado no seu tempo, à frente do seu tempo. Ele deu às irmãs uma educação clássica extraordinária, por isso eu disse um homem à frente de seu tempo, porque nessa época as mulheres não tinham a autorização para receber uma formação como essa, uma formação clássica, um estudo formal. E ele promove as suas filhas, promove o talento dessas meninas, especialmente Sofonisba e o seu trabalho. Descaradamente ele promove. Ele, inclusive, enviou os desenhos de Sofonisba para Michelangelo, ninguém menos que o grande Michelangelo Buonarroti. Em 1559, através dos contatos desse pai, ele garante a Sofonisba uma grande posição na corte. Ela vai se tornar, então, dama de companhia da rainha da Espanha, Elizabeth Valois. Uma posição que deu a ela oportunidades para pintar retratos, os retratos formais da corte, inclusive da rainha e da sua família mais próxima, onde ela vai seguir produzindo obras na corte, então, do rei Felipe II até 1573. Enquanto ela esteve na Espanha, ela casou com o irmão do vice-rei da Sicília e, após a morte desse, ela se casa novamente e muda para Gênova. E
Posteriormente, ela muda para Palermo, na Sicília. Então, vejam que a vida da Sofonisba, ela esteve sempre flutuando na corte, ela esteve na Espanha, volta na Itália, e ela foi, sem dúvida, a mais conhecida das irmãs pintoras. A classe social na qual ela pertencia, no entanto, não permitia que ela transcendesse as restrições do seu sexo, do seu gênero. O fato de ser mulher a colocava numa posição muito mais restrita, sem a possibilidade de estudar anatomia ou de desenhar modelos vivos. Ela não poderia realizar as complexas composições de várias figuras em grandes cenas históricas ou religiosas, por exemplo, que seriam necessárias para competir com esses outros artistas. Essas cenas em grande escala, elas necessitavam de um estudo de anatomia, geralmente feito a partir de modelo vivo, o qual as mulheres, como eu disse, não estavam autorizadas a proceder. Ao invés disso, então, o que que ela faz? Uma artista com vontade de ser artista, aquela ânsia que só quem gosta da arte conhece. Ela se volta para aqueles que seriam os modelos acessíveis a ela. Como uma mulher muito inteligente, ela não desiste do seu talento. Ela vai explorar um novo tipo de retrato com modelos em ambientes domésticos e informais. Ela vai fazer o que muitos artistas fazem. Ela vai recorrer àquele que é o mais próximo, ou seja, o seu familiar. E assim ela vai fazer desenhos e pinturas da própria família. Aristocrática, inteligente, extraordinariamente bem relacionada, ela surpreendeu a todos os seus contemporâneos. Seus autorretratos, retratos de família, são considerados os seus melhores trabalhos. Mas, curiosamente, Sofonisba pintou pelo menos 12 autorretratos de uma vez, quando este não era, assim, um assunto particularmente comum ou tão difundido entre os artistas, porque se pensarmos que é no século seguinte que Rembrandt vai ser um dos primeiros artistas a fazer do autorretrato uma parte importante da sua obra. Então, o Sofonisba foi pioneira nessa questão, se colocando como alguém importante nessa categoria. As mulheres na Itália renascentista eram geralmente proibidas de se tornarem aprendizes de artistas mestres, que era a forma padrão pela qual os artistas eram treinados durante o Renascimento. Entravam lá numa guilda, num estúdio, o artista mestre e os discípulos maiores iam ensinando esse que era o novo aprendiz. E assim por diante, ele ia subindo nessa carreira, ia se treinando, formando novos aprendizes, até que ele seria então capaz de ser ele um artista com encomendas, ele um artista mestre. As mulheres não tinham esse direito. As artistas mulheres tendiam a vir de famílias onde o pai, ou às vezes um irmão, era o artista e ele procederia com esse treinamento. Dessa forma, elas poderiam estar sendo treinadas, poderiam aprender as técnicas, os segredos principalmente da pintura e do desenho. Muito menos mulheres artistas foram escultoras. Mas tentando contornar esse sistema de aprendizagem e as suas restrições. Sofonisba, ela é atípica nesse aspecto. O pai não era artista. O pai, ele era um homem à frente do seu tempo. Ao invés disso, então, ela vai estudar com outros artistas, com a bênção de seu pai, com a anuência do seu pai. Ela vai estudar com Bernardino Campi e Bernardino Gatti, que era Idiociaro. Eles expuseram Sofonisba aos fundamentos da pintura, como a importância do desenho ou desenho, porque o desenho nesse termo seria essa capacidade de compreender todos os aspectos a serem transformados em imagem. A pintura de Sofonisba, do professor dela, como nós vemos aqui na imagem, ela pinta o seu professor com ela, uma história dentro de uma história. Essa pintura, ela demonstra como o Sofonisba negociou o seu mundo, dominado pelos homens, como ela negociou a sua postura, a sua posição nesse mundo. O olhar de Sofonisba aqui prende o espectador, né? Nós somos forçados a considerar o que essa menina está nos dizendo, né? Essa parece ser a inscrição da autoridade masculina
sobre o corpo da mulher, seu professor pintando Sofonisba, quando é, na verdade, ela fazendo um retrato do seu professor junto com o seu autorretrato. Sofonisba se coloca como a modelo do seu professor, mas ela nos convoca. Como vocês veem essa relação? Qual o direito que eu tenho e qual o direito dele aqui? E o olhar desse artista, ele até meio que torna as coisas mais complexas, já que enquanto ele pinta, ele também olha para fora da pintura, ou seja, ele estaria olhando o sofonismo ou ele estaria olhando para nós? Né? A pintura que indica qual que deveria ser a temática, Sofonias Banguissola, é um retrato sobre ela. Mas nós estamos no lugar dela. Então, o espectador em frente à pintura desempenha também um papel duplo. O de sujeito da pintura dentro da composição, aquela que está sendo pintada, ou o espectador engajado, né? Observado aqui pelos dois, o professor e a sua pupila, cúmplice dessa desestabilização das normas sociais contemporâneas propostas aqui em imagem por Sofonis Banguissola. Então vejam que ela foi uma artista muito inteligente, ela negociou essas transições de uma forma inteligente a ponto de poder se colocar assim como uma grande artista num tempo em que isso não era permitido. E não estando cega a essas proibições, ela ainda propõe desafios como esse. Pensem sobre isso assim como eu. Parece que é o que ela está nos dizendo. E como eu disse antes, o pai dela ele foi, inclusive, muito audacioso. Existe uma carta do pai dela, e essa carta é datada de 7 de maio de 1557, agradecendo ao grande artista, pintor, escultor, arquiteto maravilhoso, renascentista italiano, Michelangelo, pelo honroso e atencioso afeto que Michelangelo demonstrou a Sofonisba. Então, agradeço pelo honroso e atencioso afeto que você demonstrou a Sofonisba, minha filha, a quem apresentou para praticar a arte mais honrosa da pintura. Então vejam que ele realmente ele foi audacioso e ao que parece Michelangelo responde a essa oferta, a essa notícia, né, de que existe aqui uma artista, uma menina que está adentrando, tentando entrar nesse mundo de homens. Então fica claro nessa carta, nessa nota que Sofonisba teve algum tipo de contato, relação com o grande, famoso artista do Renascimento. Mas também é sugerido que alguns sugerem, existem algumas teorias até hoje, 2024, que ela tenha tido algum tipo de formação, algum estudo mais rápido com Michelangelo. Mas ainda não temos essa comprovação, são teorias que se levantam. A história da arte tem muito disso. Obviamente, autoconsciente e educadamente subversiva, Sofonisba parece ter estado disposta a desafiar até Michelangelo, porque há algumas histórias que dizem que o pai havia pronunciado que ela era esta artista fantástica, né? E providencia, então, que mostre os desenhos da sua filha para o artista mais famoso da época, que é dessa criança rindo. E eu digo que ela é audaciosa porque é um estratagema óbvio aqui para certificar o talento dela fora da caixa, né? É uma tarefa realizar esse tipo de desenho com esse sorriso, essa intenção, o choro, uma coisa que Leonardo da Vinci havia descrito em seus cadernos, lembrando que Leonardo e Michelangelo são contemporâneos. Leonardo havia descrito em seus cadernos exigindo um raro talento e rara habilidade para as nuances que a figura deveria parecer sorrindo, chorando, sem parecer aflita ou irritada. Então, Leonardo diz que tem que ter um raro talento, uma rara habilidade, o artista que decide fazer o seu modelo rindo ou chorando. Porque nesse momento, geralmente os retratos eram mais impassíveis em 3/4. O que ele está propondo aqui, Leonardo, é que para um artista quebrar essa norma, ele tem que ter uma habilidade fora do comum. Sofonisba, com certeza, já tinha ouvido falar disso e ela faz isso. Ela vai fazer uma criança chorando e outra rindo.
Então, Michelangelo admite, alguns dizem a contragosto, a proficiência dessa jovem artista que consegue chegar nesse resultado. Sofonisba responde, né, com esse desenho, que é essa imagem que nós estamos vendo, hoje está bastante danificada essa imagem, mas a cena parece essa resposta quase que lógica essa observação, né? Uma das irmãs mais novas de Anguissola é mostrada aqui acalmando o único irmão que não era artista, que era o Asdrúbali, que tinha sido mordido por um animalzinho. Então, o sofonisba ela mostra esse raro talento e essa rara habilidade ao fazer um desenho que nos convence. Ninguém aqui está ansioso, nós conseguimos compreender uma criança chorando e outra tentando acalmá-la, algo que os dois grandes artistas da época teriam dito, então, comprovado, essa é uma artista que tem um talento que vale a pena ser reconhecido e olhado mais de perto. Mas séculos depois disso tudo, com o movimento feminista dos anos 1970, século XX, a fama e o significado de sofonisba foram mais uma vez redescobertos, né? Ela foi retomada. Ela agora aparece como uma artista importante, então ela é incluída entre outras pintoras significativas, né, do início do período moderno, um renascimento do interesse semelhante ao concedido a artistas como Artemisia Gentileschi, que veremos a seguir. Mas sofonismo ela é retomada, então, nesse movimento de olhar as mulheres com esse novo interesse, essa atenção e esse valor de colocá-las no devido lugar, mais uma vez. Nesse autorretrato de 1556, Sofonisba se mostra no ato de pintar, aplicando pigmentos mistos a uma tela que vai retratar a Virgem Maria e o Menino Jesus se beijando ternamente, uma cena de mãe com filho. Sofonisba olha para fora, como se nós tivéssemos interrompido a artista. No meio da pincelada, a gente chama, mas ela nos olha com uma expressão calma, reservada, sob controle. Ela tem o controle da ação da artista. E vemos aqui, inclusive, um tipo de ferramenta, um maustick. É uma ferramenta que as artistas usavam para apoiar a mão quando está no ato de pintar, né, no gesto de pintar, enquanto ela toca com o pincel na tela. E a artista, ela usa esse vestido preto, simples, então ela não se coloca aqui como alguém da corte, da aristocracia, onde ela pertencia. Ela se coloca como uma mulher de modéstia, virtude, que está ali no seu ofício. É uma roupa simples que incorpora a mulher da corte, mas a mulher da corte que mostra a modéstia e a virtude mais do que a opulência ou a ostentação. Inclusive, tem um livro da época, um livro de 1528, do Baldassare Castiglione. É o livro do cortesão. É o livro que falava sobre como as pessoas deveriam se comportar na corte para estarem de acordo com os bons costumes. E ali dizia que desejo que esta senhora, né, esta senhora da corte, esta cortesã, tenha conhecimento de letras, música, pintura, saiba dançar, se divertir, e que ela deveria acompanhar os demais preceitos que tinham sido ensinados, né, às mulheres da corte, com discreta modéstia para dar uma boa impressão de si mesmo. Então, ali nesse livro de bons costumes, a modéstia ela deveria ser incentivada. E aí ele diz ainda que a fala, o riso, as brincadeiras, né, em suma, suas atitudes, ela deveria ser graciosa, sem exageros. E é o que o sofonisba mostra aqui, ela não tem exageros, ela não tem grandes joias, algo que seria até fácil de encontrar nos retratos desse período, onde os ornamentos seriam os atributos que dariam a localização na sociedade dessas pessoas. Né? Esses ornamentos, eles são como que legendas para nos dizer quem essas pessoas são. Então, por isso, vemos uma Sofonisba se colocando aqui como uma mulher de modéstia e virtude.
Já nesse retrato, que é um retrato mais juvenil, que a pintora faz dela mesma, ela se mostra também com simplicidade, a mesma rendinha aqui, né, essa bainha de babados que aparece embaixo dessa roupa preta, mas ela mostra segurando um livro. Então aqui ela mostra que além de pintora, ela também tem uma educação erudita, é isso que quer dizer ela aparecer com um livro. Inclusive, quem consegue ler, né, nessa aqui no latim, diz a Virgem Sofonis Banguissoa fez isso ela mesma em 1554. É não só um atestado da sua pureza, né? Ela se identifica como casta, virtuosa. E a pureza, lembrando também que nesse momento, essa pureza ela não seria referida somente ao corpo, à virgindade sexual. Essa pureza, ela refletiria uma pureza de espírito, um espírito que não é corrupto, uma alma pura, boas atitudes, bons pensamentos, tudo isso vem incorporado nesse tipo de imagem. E a inclusão neste autorretrato de uma pintura da Virgem Maria e do Menino Jesus, em 1556, essa 2 anos depois dessa aqui com o livro, né? Aqui ela vai também estar refletindo sobre a virgindade da artista, a pureza de corpo e de alma da artista. Embora a Virgem Maria alimentando, beijando, abraçando o menino Jesus fossem assuntos comuns nesse período, é provável que Sofonisba tenha incorporado essa cena de uma forma íntima, terna, entre mãe e filho, para se moldar também como uma mulher virtuosa, aquela que se identifica com a virtuose suprema, que é a Virgem Maria. Então, o Sofonisba foi inteligente até nas suas escolhas compositivas. A exibição de si mesma no ato da pintura associa sofonisba a uma tradição que vai ter os homens retratando a si mesmo, né? Nem todos os homens, mas era algo que os homens é que faziam parte desse mundo. Então, enquanto artistas contemporâneos como Tiziano, August Dürer, eles vão pintar autorretratos, ainda não vão criar esse gênero tão extenso de fazerem tantos autorretratos, mas eles já estão criando, né? São ferramentas do ofício de um pintor, a tela, a paleta. Isso era menos comum de colocar. Em geral, o artista se colocava como alguém importante, uma fase da sua vida, mas se colocar no ato da pintura, isso ainda não era algo tão popular, né? Ali no século XVI isso não era algo tão popular. Então, os artistas, eles se mostram, mas Sofonisba vai inaugurar algo para as mulheres que é realmente uma coisa fora da curva, né? Temos aqui uma outra imagem que é de Catherine Van Hensing, ela se molda ali, ela se pinta numa tela segurando uma a paleta, o pincel, o palmstick da mesma forma, nessa ferramenta que apoia a mão. Então vejam que existem algumas imagens, elas em geral são posteriores e a gente tem essas imagens como reflexos daquilo que as mulheres estavam tentando fazer, mostrando também que o papel da mulher aqui nem sempre ele era daquela que aceita, aquela que é submissa e aceita. As mulheres tentavam, as mulheres lutavam por esse lugar. As mulheres tinham as suas lutas, nem sempre elas eram apoiadas, como o Sofonisba, mas várias são as mulheres desse período que estão sendo retomadas. E essas mulheres nos provam que o espírito combativo por uma sociedade injusta já estava presente lá. E isso é muito importante a gente reconhecer de que maneira cada uma vai fazer o seu trabalho nesse sentido. E aqui nessa outra imagem, vemos um gesto de afirmação de um artista homem, o seu papel na sociedade. Né? Também um autorretrato, um artista holandês, o Joaquim Tevel, que vai se mostrar aqui segurando as suas ferramentas de pintor. Então, ele também está tentando se afirmar nessa que não era uma posição fácil. Até hoje, ser artista não é fácil. E na época, existia esse crescimento do estatuto da profissão. A profissão está se estabelecendo como uma profissão mais nobre, uma profissão intelectual, não é só um artesão, né? Não é só aquele que segura o pincel e pinta, existe a coisa de arte ser coisa mental, Leonardo da Vinci vai dizer isso. Então, vemos que os artistas estão nesse processo e as mulheres não estão atrás.
só são em menor número e mais esquecidas, mas não ficam atrás. E além da pintura de autorretratos, Sofonisba ela também produziu miniaturas e retratos em grupo, retratos coletivos, muitos dos concluídos antes da sua partida para a Espanha, né? Como o jogo de xadrez, eles exibem membros da sua família. Então, vários desses retratos que são antes de ela entrar para a corte vão mostrar as irmãs, o irmãozinho. Nesse a gente comprava, né? Sofonisba não teria acesso a modelos masculinos, se inspirava nas pessoas da sua família para conseguir exercer o seu ofício de pintora. E nessa pintura mostra as três irmãs da artista, Lúcia, Europa e Minerva, jogando xadrez, ou seja, também não é à toa. O xadrez é tido como uma atividade que ela exercita o intelecto. É uma atividade que exige raciocínio, raciocínio lógico, exige estratégia, né? Não é algo que a gente simplesmente chega ali e faz. O xadrez é tido até hoje como uma atividade intelectual. E aqui Sofonisba coloca as irmãs nesse patamar. Então ela vem sempre colocando esse recado, né? Não somos essas figuras insípidas, submissas, temos um papel importante. O sofonismo mostra um ambiente íntimo com a família, exibe aqui o seu virtuosismo como pintora, posiciona as figuras em diversas poses, ou seja, existe um movimento, uma olha para nós, a outra olha para frente, elas sorriem, desafio do artista, fazer uma figura sorrir sem parecer tolo. E ela consegue. Os olhares conduzem o nosso olhar. Cada figura olha para um lado, isso tudo dá dinamismo na composição. Uma olha para fora da tela, outra olha para o lado. Eventualmente, elas estão olhando para a própria artista que as está pintando, né? Que ocupa essa posição fora da tela, que hoje é ocupada por nós. E vejam que as meninas estão numa posição também que é digna, posto que estão acompanhadas por essa senhora, que deveria ser a senhora que ajudava, né, no cuidado dessas meninas. Então, não estão sozinhas num jardim ou num parque. O sofonismo faz tudo com muito cuidado. Na extrema esquerda, a Lúcia, que é essa menina que olha para o espectador, ela domina o nosso olhar, enquanto o braço dela, né, e a habilidade óbvia dominam o tabuleiro de xadrez. Ela não precisa nem olhar para a jogada que ela está fazendo. É intelectual, é uma estratégia, e ela olha para nós. Ela, inclusive, nos desafia, de certa forma, né? Você jogaria assim também? E ela tira duas peças de Minerva, né, do jogo, e a irmã mais nova abre a boca e levanta a mão como se fosse falar, né? Nossa! E me contem aqui embaixo se vocês já conheciam o sofonismo. Muitas são as pessoas que vêm retomando essas artistas, muitas são as pessoas que têm procurado conhecer um pouco mais, mas escreve aqui embaixo, me diz se você já tem alguma familiaridade com artistas como Sofonisba ou Artemisia. Mas aqui nessa imagem vemos ainda a irmã mais jovem Europa que sorri alegremente por conta dessa jogada. E cuidadosamente elas são observadas então por essa senhora, esta criada que está na extrema direita. Mas Sofonisba também demonstra habilidade pintando as diversas texturas que compõem essa cena, né? As texturas das roupas das irmãs, o tapete importado, claramente oriental, embaixo do tabuleiro de xadrez. Nós temos a sensação do tecido, o bordado, o tapete com esse pelinho aveludado, mas também a madeira do tabuleiro de xadrez e das peças. Isso tudo é passado por um virtuosismo técnico. Não é à toa que nós temos essa sensação. E que as mulheres possam ser intelectualmente realizadas, altamente racionais, até mesmo estratégicas, são os temas complementares desse retrato de família que vai mostrar as irmãs de Sofonis Banguissou jogando xadrez e a própria artista sabiamente compondo isso tudo numa cena que é dinâmica, agradável, colorida. Ela evoca algo no espectador, mas ela também nos chama a pensar. Essa pintura, quando Giorgio Vasari, aquele primeiro historiador do Ocidente, né, ali do século XVI, quando ele viu esta pintura pendurada na casa da família da artista, em Cremona, em 1566,
o jogo de xadrez em geral que ocorria entre cavalheiros, e vem aqui numa paisagem idealizada, familiar, ali nas imagens da corte medieval tardia do jogo, não numa taverna ou em outro lugar questionável do ponto de vista da corte, mas ele vai ver elas num lugar que seria um lugar de desfrute familiar, as três meninas da família Nissoa, membros de uma nobreza natural, né, capazes de se entreter jogando o jogo que era o jogo das estratégias, sendo no estatuto realçado pelo detalhe da superfície também, dessa superfície pintada das roupas, um brocado, um fino tapete turco colocado sobre a mesa. Tudo isso nos conta algo sobre a família de Sofonisba, mas nos conta sobre a sua inteligência de deixar esse registro na história e nos dizer um pouco mais quem era a sua família. Ela nos dá aqui um vislumbre sobre a família Nissola do século XVI e a inteligência dessas meninas. E Sofonisba, ela alcançou grande renome, ela trabalhou na corte espanhola de 1557 a 1573, tanto os retratos domésticos mais íntimos quanto os da corte fizeram dela a grande artista que hoje estamos voltando a retomar, né, que estamos conhecendo de novo. A sua fama, ela vai sobreviver à peneira do tempo da história da arte, por vezes meio apagada, mas retomamos Sofonisba. Seus autorretratos a colocaram à frente do seu tempo. Colocaram ela num momento em que essas cenas elas exigem um pouco mais de nós. O tempo de Sofonisba na corte espanhola, ele continua a elevar sua fama, que já estava estabelecida antes de ela ingressar ali na corte, né, como dama de companhia da rainha, especialmente pela sua capacidade privilegiada de pintar membros da família real, como Catalina Micaela, como vemos aqui na imagem. A sua fama a acompanhou até o final da vida. Ela morreu em 1625 em Palermo, na Sicília, viveu uma vida longa com uma carreira ilustre, foi uma grande artista, ela continuou pintando retratos ao longo de sua vida, incluindo autorretratos em idade avançada. Uma dessas imagens, datada de 1610, mostra a artista quando tinha 78 anos. Mostra ela sentada, né, numa cadeira, segurando um livro, né, segurando ali uma folha de papel, ou seja, mostrando essa erudição. E o seu vestido, ele não é totalmente diferente da roupa que vimos naqueles primeiros autorretratos. É uma roupa preta, modesta, reservada. Após a sua morte, ela faleceu aos 93 anos, em 1625. Quando ela faleceu, o seu segundo marido, né, o Lomelino, ele manda inscrever no túmulo de Sofonisba, e eu vou ler aqui para vocês. Para Sofonisba, minha esposa, que está registrada entre as mulheres ilustres do mundo, destacando-se em retratar as imagens do homem. Então vejam que o marido rendeu homenagens a essa mulher também. Se Vasari rendeu homenagens a ela, Michelangelo, ele concorda com o virtuosismo dessa artista, quem somos nós para discordar? E vamos agora à nossa próxima artista, mas conta para mim aqui embaixo se você já viu algo de Sofonisba. Uma exposição, um quadro escondido no museu, uma notícia, uma imagem no Instagram. Essa pesquisa que eu faço há muito tempo lá, de buscar retomar mulheres da história, não só as artistas. E as mulheres que foram colecionadoras, e as mulheres que foram incentivadoras de outros artistas, e as mulheres que lançaram a moda no seu tempo de ter o hábito dos saraus, onde se liam poesias, onde cantavam músicas, onde se liam textos. Essas mulheres, elas foram importantes no seu momento, na sua sociedade. Quem são essas mulheres? Então, eu venho buscando e venho disponibilizando, compartilhando esse conhecimento que eu venho buscando no meu clube, na minha plataforma digital, que eu vou falar depois para vocês. Mas é uma pesquisa que muito me encanta e eu acho muito digno a gente buscar retomar essas mulheres para preencher lacunas da história.
né? Preencher lacunas. Não busco reescrever a história. Acho que isso não existe. Mas busco preencher essas lacunas. Essas mulheres merecem ser olhadas com carinho, com atenção, com respeito, conhecê-las de novo. Vamos agora a Artemisia Gentileschi. Nasceu em Roma em 1593. Ela foi a mais velha de cinco filhos e a filha única. E aqui temos um diferencial de um artista, né? Enquanto Sofonisba era uma filha da corte de um homem que pensou à frente do seu tempo, Artemisa também foi a filha de um homem muito esclarecido e que também pensou à frente do seu tempo, mas ele era um artista que facilitou a vida de Artemisa. Foi Orazio Gentileschi, um pintor toscano muito reconhecido no seu momento. Hoje ele não tem a mesma fama da filha, e isso é, de certa forma, uma ironia, mas acredito que ele ficaria muito feliz em saber que a sua filha, a quem ele reconheceu o talento e treinou da forma mais digna que ele conseguiu, que ela tenha alcançado esse reconhecimento de fato. Mas foi com ele, então, que ela aprendeu o ofício da pintura. Trabalhou em Roma, Florença, Veneza, Nápoles, Londres, para os mais altos escalões da sociedade europeia, incluindo o Grão-Duque da Toscana e Filipe IV da Espanha. Desde a sua estreia, então, no mundo da arte, Artemisa ela demonstra um domínio firme da narrativa dramática, uma intensidade emocional muito poderosa, que está um pouco ausente na maneira mais contida com que o pai dela pintava. Então, ela aprende o ofício, a técnica, mas ela se desenvolve poeticamente de uma maneira muito autêntica. Ela tem uma assinatura poética muito importante. A sua primeira pintura datada e assinada, Susana e os Anciãos, vem de 1610. Ela tinha 17 anos. É essa imagem aqui que nós estamos vendo. É extraordinariamente bem-sucedida, aborda dois temas que foram temas que a artista privilegiou ao longo da sua carreira: as mulheres heroínas e o nu feminino. Reforçando, Artemisia está na mesma situação que Sofonisba. Ela não pode pintar de modelo vivo os homens, ela não pode entrar na academia para estudar junto com seus colegas homens, e então ela se aproxima muito mais do corpo feminino. Mas existe uma história por trás de Artemisia. Quando ela tinha ali entre 17 e 18 anos, nesse tempo, o pintor Agostinho Tassi era um pintor conhecido da família, né, colaborador de seu pai. Hoje se sabe que ele tinha uma paixão por Artemisia e ele tentou namorar a menina. Hoje se fala que ele, inclusive, pediu ao seu pai a autorização para cortejá-la e mesmo para casar com ela. Artemisia nunca quis. E o seu desejo deveria ter sido respeitado, mas ele não desiste. Ele foi um tutor de Artemisia, ele também participou na educação formal dela, então o seu pai que tinha o estúdio, ele ensinava Artemisia, e hoje se sabe que Agostinho Tassi também participa dessa formação. Em algum momento, ele combina com a serva de Artemisia, que sempre a acompanhava, uma mulher não andava sozinha nessa época, que deixa os dois sozinhos. Isso por si só já era um escândalo. Mas quando ele consegue ficar sozinho com a Artemisia, ele a estupra. Então ela sofre a violência do estupro por uma pessoa que era um amigo da família, alguém que estaria próximo dela, mas alguém a quem ela tinha rejeitado os seus cortejos, né? A sua tentativa de um relacionamento. E foi uma coisa muito dura, uma coisa muito cruel, e a Artemisia não fica quieta. Ela fala o que aconteceu, ela conta o seu pai. E eles vão processar o Agostinho Tassi. Então, é um julgamento infame, e isso está meticulosamente registrado em documentos que sobreviveram. Esse julgamento ele ocorre em 1612, esse processo por estupro. E os documentos referentes a esse julgamento, eles foram descobertos no século XIX. Mas o fato, claro, vai ganhar mais notoriedade no século XX com o lançamento de um livro sobre a vida de Artemisia.
Sabe-se por conta dessa documentação que Tássio foi considerado culpado, foi banido de Roma. Esse foi a sua punição, o banimento da cidade. Mas a punição nunca foi aplicada de fato. Depois do julgamento, Artemisia se casa com um artista florentino, menos conhecido, chamado Pier Antonio Stiatesi. E ela troca Roma por Florença logo depois. Imaginem viver em Roma depois disso tudo. Ela foi até torturada durante o julgamento para dizer que estava mentindo. E o seu pai a apoiou, o seu pai ficou do seu lado. Mas é em Florença, então, que ela se torna verdadeiramente a pintora, como ela era conhecida, com reputação própria, clientes e um estilo altamente individual. Mas não preciso dizer que essa situação marcou a sua vida. É importante hoje a gente não vincular sempre a obra de Artemisia a esta situação, né? Ela foi uma artista excelente, ponto. Mas essa situação, com certeza, ela vem tangencialmente em certas obras de Artemisia. A sua primeira obra e a última, né? Pelo menos as que conhecemos da artista até agora, elas tratam da mesma temática. Susana e os anciãos, né, os anciões. É uma comparação aqui nós vemos uma comparação com um quadro onde temos 40 anos que separam uma pintura da outra, né? Ela mostra uma transformação da artista durante essa carreira, né? A cena ela é mais teatral, a ênfase do gesto, a execução também mostra uma confiança maior, principalmente nesse fundo escuro, nos tons de pele modelados de forma menos enfática. E o que permanece intacto, o que permanece claro nas duas telas, é o domínio da expressão de Artemisia e a sua extraordinária capacidade de sugerir as reações emocionais dos protagonistas da composição. Então, vemos aqui Artemisia no início da sua carreira e no fim da sua carreira de forma sempre virtuosa. A história de Susana, ela vem dos apócrifos do livro de Daniel. Susana era uma jovem esposa, ao que se sabe, muito bela, então ela chamava atenção, mas ao que se sabe também, o que fala nos livros, muito virtuosa, era uma mulher de valor. Ela estava tomando banho em seu jardim, enquanto, sem ela saber, dois velhos, né, dois idosos, a observavam. Eles abordam Susana, exigindo que ela ceda aos desejos deles, ameaçando acusá-la de adultério, que nessa época era punido com morte, se ela não obedecesse, né? Se ela não cedesse a ter relações com os dois. Susana se recusa. Ela se recusa e por isso ela é presa, quando eles cumprem a ameaça da chantagem, eles a acusam de adultério. E ela só é salva quando Daniel encontra inconsistências na história dos dois homens, e essa vira então uma temática muito popular entre os artistas do século XVII. Susana destacar o triunfo moral da verdade e da virtude sobre o mal e a luxúria. Então, quando se evocam essas cenas de Susana sendo ali chantageada por esses velhos e ela conseguindo ser vitoriosa sobre isso tudo, é, na verdade, a verdade que triunfa sobre a mentira. É o bem sobre o mal, é o virtuosismo sobre a luxúria. Então, são as virtudes sobre os vícios. Mas essa também foi uma oportunidade para os artistas pintarem uma jovem, né? Uma jovem nua para os seus clientes que eram tipicamente masculinos. Então, era também uma justificativa para os artistas elaborarem um estudo sobre o corpo feminino. Era uma oportunidade de os artistas olharem o corpo como aquilo que está sendo composto, aquilo que está sendo mostrado com atenção, o artista que gosta de pintar a figura humana. Em muitas representações artísticas de Susana, o observador da pintura, ele é convidado a se colocar na posição de voyeur, junto com os velhos. Então, vemos que são várias as situações que esse tipo de cena levanta, e Artemisia é uma das primeiras artistas a retratar Susana numa posição de, de relutância. Quem está ali é apreensiva, ela está insegura, ela está angustiada.
né? Mas a angústia da primeira Susana de 1610 tem sido colocada nesse contexto é um contexto em que a artista talvez se sentisse acuada pelos avanços desse que mais tarde vai ser o seu estuprador. Então, existem certas situações que a gente vê como tangenciais da biografia da artista nas suas composições, nunca justificando a pintura pela vida da artista, mas situações onde o artista se coloca, né? Inclusive, lembrando que mais tarde Artemisia vai ser torturada para negar a situação do estupro, né? Mas o tema de Suzana é aquele ao qual Artemisia volta muitas vezes ao longo da sua carreira. A primeira é 1610, a última é 1652, mas tem 7 versões que até hoje são atribuídas a Artemisia Gentileschi. E não foram as únicas telas de Artemisia a tratar dessa temática de uma forma que também nos desafia qual é a nossa posição nisso tudo. Essa representação, por exemplo, de 1638, 39, ela foi identificada com uma certa, ela é recente, né? Ela foi identificada com bastante segurança como sendo de Artemisia. Ela está registrada na Câmara de Retirada da Rainha do Palácio de Whitehall, durante o reinado de Carlos I, de 1639, junto a outras 6 pinturas da artista, também mostrando a sua fama, né, a sua posição como uma artista célebre no seu momento. Mas eu não posso falar de Artemisia sem olhar uma das obras, se não a obra mais famosa dessa artista, que é Judite matando Holofernes, de 1620. Então, dos trabalhos de Artemisia, essa foi a mais reproduzida. Ela fala também sobre um tema bíblico do Velho Testamento, ao menos do Velho Testamento de algumas versões, mas está lá, né? É um tema bastante explorado nesse momento. E vemos aqui, então, uma imagem genuinamente barroca. Temos esse tenebrismo profundo, ou seja, uma pintura que ela tem um aspecto sombrio com uma luz muito enfática, essa diferença de luz e sombra, essa coisa meio teatral. E na imagem de Artemisia, vemos como que riachos de sangue que escorrem pelos lençóis brancos, direto aqui, direto para o espectador. É a primeira coisa que está no nosso nível. Enquanto que Judite, uma jovem viúva piedosa da cidade judaica de Betúlia, ela corta a cabeça de Holofernes, general do exército assírio que havia sitiado a sua cidade. Então, a cidade de Betúlia está sitiada pelo exército assírio há semanas. Betúlia, ela estava estrategicamente colocada, né? Ela era importante porque ficava no caminho para Jerusalém. Então, a falta de água e de provisões fez com que a cidade se preparasse para se render. Como eu disse, ela estava sitiada há semanas. Mas antes que isso acontecesse, Judite toma uma atitude. Comovida, preocupada pela situação difícil que o seu povo está passando e cheia de confiança em Deus, então aqui nós temos os 2 pontos, né? A ação de uma mulher que é o lado mais fraco da corda e a confiança que Deus vai ajudá-la. Judite resolve resolver o problema, resolve dar uma solução para o problema com as próprias mãos. Ela usa da sua beleza, que era conhecida, era sabido que ela era uma mulher muito bonita, da sua eloquência, e aqui é interessante porque, por vezes, as obras elas vão enfatizar que ela não era só bonita, não adiantava ser só bonita, precisava ser bonita e inteligente, mas ter sabedoria para usar a beleza e a inteligência juntas. E aqui Judite se mostra dessa maneira, né? Ela abre os portões da cidade sitiada, sai com a sua criada, e aí ela é quase imediatamente capturada pelos assírios, que estavam, né, ao redor da cidade. Antes de fazer isso, os textos falam que ela se arruma, ela se prepara, né? Ela penteia o cabelo na sua melhor maneira, ela veste a sua melhor roupa, ela sabe que ela é uma mulher sedutora, bonita, eloquente, que ela vai saber ser persuasiva. Ela entra, então, no acampamento inimigo, uma vez que ela é capturada, ela diz
ela tem o pretexto, né, de estar indo ali. Ela diz que ela vai levar a Holofernes, o general, informações para garantirem a sua vitória. Então, ela está voluntariamente entregando a cidade para evitar essa carnificina. E Judite, ela é tão persuasiva e sedutora que ela convence Holofernes de que ela pode ajudá-lo a capturar a cidade de Betúlia. Ele fica impressionadíssimo com a beleza dela e a convida para jantar, planejando mais tarde seduzi-la. Como narra o texto bíblico, Holofernes ficou tão encantado com ela que bebeu muito mais vinho do que em qualquer outro dia da sua vida, ou seja, eles beberam, eles festejaram, eles celebraram. Holofernes fica bêbado, Judite vê então a sua oportunidade. Com uma oração nos lábios, então aqui vem a confiança em Deus, né? Posto que essa é uma cena religiosa, uma espada na mão, que é a espada do próprio Holofernes, ela salva o seu povo da destruição. Então, quando Holofernes está ali adormecido dentro da sua tenda, lá no acampamento assírio, após ter estado com a bela Judite, ou seja, dá a entender que ela seduz, ou ele a seduz, o ato acontece, e ele dorme, porque também já tinha bebido mais vinho do que em qualquer outro dia da sua vida. Ela pega a espada do próprio general e corta a cabeça dele. E a oração de Judite, antes de decapitar Holofernes, eu também trouxe aqui para vocês, porque é interessante. Senhor Deus, a quem pertence toda a força, prospera o que minhas mãos devem fazer agora para a maior glória de Jerusalém, pois agora é a hora de recuperar a sua herança e de levar adiante meus planos para esmagar os inimigos dispostos contra nós. Porque aqui vai mostrar que não é a força humana que vence, sim a atitude humana que tem um propósito de confiar em Deus. Esse é o momento religioso barroco onde essas ações de fé, de se render à fé, à crença, são importantes, né? O Barroco vai estar propondo isso, evocando essa fé no seu espectador. E Artemisia, ela não está alheia a isso. Então, ela vai escolher uma cena que tanto fala dela, é uma cena que já é popular, ela já é reconhecida nesse momento, e ainda assim ela fica alinhada ao que a igreja estaria esperando dos seus artistas em pleno século XVII. Aí ela vai mostrar então essa cena onde Judite pega a espada, corta a cabeça do general e leva a cabeça do general para Betúlia, para mostrar à cidade como ela salvou seu povo. Ela corta a cabeça e comprova. Claro que tem todo esse momento onde, não é porque ela cortou a cabeça do general, que ela está salva, porque tem esses milhares de soldados ao redor dela, mas com a sua fé ela consegue levar a termo o seu intento, né? Ela é bem sucedida. A história de Davi e Golias, ela também fala disso. Também foi um tema popular da arte nos períodos do Renascimento e do Barroco. Ela fala de uma vitória improvável, aquele que aparentemente não tem chance alguma de vencer a batalha, ou seja, é a ponta mais fraca da corda, mas que com fé no Senhor alcança o seu propósito. Tudo muito bem alinhado. Então, Judite, ela está nesse mesmo caminho. E esse é o momento que nós estamos vendo aqui, esse fundo sombreado, esse fundo escuro que absorve a cena, ele cria um espaço raso, né, onde as figuras se destacam em primeiro plano, joga essas figuras no nosso mundo. Nós estamos na tenda do general Assírio Holofernes, junto com Artemisia e junto com Judite, a sua serva. Na pintura de Artemisia, os lençóis ensanguentados vêm em primeiro plano, próximos ao espaço do espectador, nós. O corpo musculoso do Holofernes, ele se projeta dinamicamente no espaço, que vai ser representado, inclusive, de uma forma muito tensa, com essa musculatura enfatizada. À medida que as áreas fortes de luz e a escuridão vão dando esse contraste, chamando atenção para os membros de Holofernes, que são fortes. Ou seja, não foi por falta de força física que ele foi rendido. E, ao mesmo tempo, ele parece estar num estado entre embriaguez e meio adormecido. Ou seja, cada detalhe de Artemisia vai dar força, vai legitimar essa história. E talvez a ênfase no poder da musculatura de Holofernes seja uma forma de mostrar que não importa a força física contra os desígnios de Deus.
os desígnios de Deus, eles não dão outra chance se houver a fé e o propósito, né? Ele é poderoso, ele capacita os mais fracos, que nessa situação é Judite. E na situação de Artemísia, é ela como artista nos colocando isso tudo. Mas a Judite, ela vem nesse momento decepando a cabeça do general, o sangue jorra por toda parte, e isso é tremendamente violento. É uma cena crua. Ela agarra a cabeça, a barba, o cabelo, mantém a cabeça baixa, né? O braço direito ali vem com aquela espada no pescoço dele. Então a gente sente a força física, o esforço necessário, humano, da mulher para conseguir fazer isso, né? A gente sente isso nessa Judite da Artemisia. A Judite do Caravaggio, por exemplo, grande artista do Barroco, ela já é diferente. Ela parece muito delicada, como se ela não tivesse forças nem estômago para decapitar o Holofernes, né? Essa pintura aqui da Artemisia, ela se encontra agora na Galeria Uffizi. Ela é uma das representações mais sangrentas e vívidas dessa cena da Judite matando Holofernes. Ela supera a versão do Caravaggio, que foi um artista extremamente realista do barroco italiano, no imediatismo, realismo chocante aqui da Artemisia. Então, a Artemisia, ela certamente estava familiarizada com a pintura feita pelo Caravaggio, né? O pai dela, o Orazio, responsável pela formação artística dela, ele era um amigo até, um seguidor artístico de Caravaggio. Então, Artemisia teria visto essa pintura daquele que foi o artista que inspirou pai e filha, né? E talvez até essa pintura do Caravaggio tenha desafiado uma jovem Artemisia que está se colocando de uma outra forma. Em Caravaggio, Judite completa o ato, corta a cabeça do general, apesar de ela não parecer tão decidida, né? Ela faz com fé e força em Deus, mais do que com força nela própria, né? Ela é uma menina delicada, ela faz ali meio com nojo, mas ela tem tanta fé que ela cumpre o seu propósito. É outra forma de contar a história, foi a forma que Caravaggio escolheu. Artemisia vai acentuar a força de Judite. E isso talvez também seja um tangencial da biografia da artista. Ela talvez esteja acentuando a sua própria força. Sabemos hoje que Artemisia foi uma mulher à frente do seu tempo nesse sentido. Ela se coloca apesar de, né? Apesar de tudo. Então, aqui numa comparação entre as duas pinturas, nós vemos não só a dívida de Artemisia para com Caravaggio, ou seja, ela se inspira no grande artista e não poderia ser diferente, ele foi o grande pintor do barroco italiano, mas vemos também uma série de modificações que vão aumentar a intensidade da luta física, né? A quantidade de sangue derramado, a força física, psicológica da Judite junto da sua serva. Então, vemos aqui, talvez, uma ênfase naquilo que é o humano, enquanto Caravaggio esteja acentuando aquilo que é divino, ou seja, é com fé em Deus que eu sigo esse propósito. Artemisia tem fé em Deus, mas ela parte para a luta, ela não vacila. E é o mais importante também, enquanto Caravaggio combina a sua delicada Judite com uma serva mais idosa, abatida, que está ali observando, apreensiva, né, com os olhos arregalados, a Artemisia retrata duas mulheres jovens, fortes, trabalhando em parceria. Elas vão ali, aquela expressão, elas arregaçam as mangas e fazem o que tem que fazer, ela está aqui. Elas arregaçam as mangas, concentram o olhar, punho firme e vai cortar a cabeça do general. Então, observem o contraste de escala também. Olha o tamanho do punho do Holofernes contra o rosto da criada, né? E o quão poderoso ele é em comparação com a escala dessa senhora, dessa moça. Ou seja, não é a força física, é a força em Deus, mas são necessárias duas mulheres para conquistar um dele. Mas mesmo assim, né, mesmo assim, elas conseguem levar à frente com decisão, sem nojo, sem ter nenhuma dúvida. Elas não têm ali nenhum momento de será que eu vou conseguir? Não. Observem os braços das mulheres.
eles estão totalmente estendidos, né? Enquanto o braço do Holofernes ele dobra. A perna dele também dobra ali no joelho, né? Então a gente tem a sensação de um certo desmembramento, não é só a cabeça que elas estão cortando, elas estão impossibilitando os outros membros. E as diagonais dos braços das mulheres empurrando tudo em direção ao centro, né? As pernas do general, elas funcionam meio que para emparelhar com os antebraços da Judite. Então, existe aqui diagonais que criam ritmo na ação. Isso são ferramentas técnicas. Isso é uma composição bem pensada, né? Todos esses membros, essas linhas, chamam a nossa atenção para o ato, a violência do ato, que, em última instância, é o que está acontecendo aqui, a história que ela está contando. Então, o corpo dele está radicalmente encurtado, né? Esse escorço, algo que é comum na arte barroca também. Com a cabeça e o sangue jorrando, né, para cima, para baixo dos lençóis brancos, não existe nada que deixe dúvida do sucesso dessas mulheres. A parte mais sangrenta, mais crua dessa pintura é o que vem mais próximo de nós. E me parece que ela vai ali com tudo, ela não se poupa. O naturalismo aqui é tão palpável, mas isso também é algo que está no cerne da arte barroca. Seria esperado na arte barroca isso. A Judite de Caravaggio, não, ela recua, ela é muito graciosa, ela é delicada, ela é uma menina que parece até meio vulnerável e que, com a fé em Deus, cumpre o seu propósito, né? A Judite de Artemisa, ela não vacila. Para ela, não tem uma segunda opção. Ao invés disso, vejam que ela até se apoia na cama, com o joelho ali, né? O direito que apoia na cama para pressionar o Holofernes para baixo, enfiar a espada no pescoço dele. E onde que a gente tem essa sensação? Nessa perna apoiada e no vinco do pulso, que mostra exatamente a força, a pressão física, humana, ou seja, a ênfase de Artemisia é na relação humana com a história. A ênfase de Caravaggio parece ser, apesar de realista, um vínculo com o divino, com a força da fé. E Holofernes, ele luta em vão, né? O impulso dos braços é contrabalanceado pelo movimento mais enérgico da serva, que é a cúmplice de Judite. E a pintura mostra as duas, né? Tem uma que está lá no Uffizi, em Florença, e é a segunda pintura feita por Artemisia, essa que está lá no Uffizi. Ou seja, esta temática também foi explorada pela artista mais de uma vez. A artista ela explorou as mesmas temáticas várias vezes, com pequenas variações. Essa primeira, ela foi feita em Roma, ela agora se encontra no Museu Capo di Monte, em Nápoles. Ela introduz essa composição dinâmica centrada nessa sensação de impulso e contra-impulso, né? Ação e reação, os membros estendidos, ele que recua. Isso tudo é muito próximo do espectador e muito claro em Artemisia. Mas nessa composição primeira, né, nessa anterior, as cores elas não evocam tanto essa paixão, elas têm um pouco mais de frieza. A Artemisia ela refina essa composição na segunda versão, que se encontra em Florença, com ajustes pequenos, mas que são significativos, né? Revelam o crescimento dela como artista, a sua habilidade técnica, a sua segurança como artista, consciência também do gosto florentino pelos tecidos suntuosos, né? A exploração das texturas, também essa consideração cuidadosa do potencial expressivo de cada detalhe da tela. Cada detalhe, esse sangue jorrando, a força da mão, né? E também essa anatomia, proporção, por exemplo, a cabeça do Holofernes, ela vai ser corrigida, né? Existe uma certa proporção ali que vai ser corrigida. As cores, as texturas dos tecidos, elas agora são mais ricas nessa versão do Uffizi, né? A versão mais recente. Observem o veludo vermelho, o drapejamento ali em cima do Holofernes, o damasco dourado do vestido dessa mulher. E o cabelo também da Judite, ele é mais elaborado, mais enrolado, de acordo com a ênfase no texto bíblico de que Judite se arrumou, ela se colocou no seu melhor momento para seduzir Holofernes, né? E é impressionante também a representação do sangue. A primeira versão
Ela omite um pouco esse sangue, um pouco, não dizer muito, esse sangue que jorra violentamente do pescoço do Holofernes, ela tem o sangue escorrendo. Mas esse sangue que jorra para cima, que é muito cru, a primeira versão ela não é tão enfática. Tal como a de Caravaggio, a pintura da Uffizi, a mais recente, ela vai dar ênfase a esse detalhe, né? E faz com um realismo ainda maior. Vejam que esse sangue que jorra é como se dissesse, acabou de acontecer. Acabei de cortar o sangue, ainda existe sangue fluindo nesse corpo, tanto que está jorrando e atingindo a própria Judite. E a Artemisa, ela também modifica a espada na versão mais recente. Na espada, ela é um pouco mais longa, né? Ela é segurada mais vertical e ela vai marcar com certo destaque o eixo central da pintura, né? Que se estende ali do braço da serva até o sangue que escorre pela beira da cama. Então, é um eixo visual que vai reforçar a força e a violência do que está sendo feito aqui, né? Da situação que acontece. E não é por acaso também que esse punho cerrado ali da força da espada da Judite, ele está bem no centro da composição. Ela só consegue fazer isso imbuída de força divina, é um propósito divino, né? Existe aqui uma ação de Deus. E a mão desta viúva, Judite, é agora a mão de Deus, protegendo os israelitas dos seus inimigos. Então, observem como a espada cravada no pescoço de Holofernes mostra a empunhadura em formato de cruz. Então, vejam que a Artemísia nos mostra aqui a ação divina nesse sentido, né? Um propósito de Deus para Judite, e é assim que a justiça divina acontece. São pequenos detalhes, mas que fazem muita diferença quando a gente presta atenção na composição. Olhar uma obra não é só passar por ela. Quanto mais a gente observa, quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue compreender a inteligência, a estratégia do artista ao elaborar cada detalhe, né? Vemos aqui emoldurados pelos braços da Judite, o jato de sangue, assim, né? O sangue jorrando, que vai formar um arco que desce em gotas e vai mostrar os salpicos nos braços da Judite, no vestido. Então, esse padrão, né, que vem aqui com o sangue jorrando, sugere que a Artemísia estaria familiarizada também com uma pesquisa que aconteceria paralelo, simultâneo nessa época, de alguém que era um interlocutor intelectual, um amigo de Artemísia, Galileu Galilei. Ele estava estudando sobre as trajetórias parabólicas, eles estavam estudando o funcionamento do corpo humano. E ela talvez tenha discutido isso com ele e feito o sangue jorrando desta forma. E essa pintura fantástica da Judite, a sua serva, por Artemísia, levou pesquisadores a argumentarem que Artemísia se identificaria com a protagonista da história de uma forma que os seus colegas artistas homens não poderiam fazer. E que ela, inclusive, teria se colocado, né? É um retrato, ela se autorretrata suas feições na figura de Judite. Essa associação decorre não só pelo gênero, né, por ela ser uma mulher, mas também pelo fato dela ter sofrido o que sofreu, pela própria experiência traumática de Artemísia, no caso do estupro, com 17 anos, por um amigo da família, né, por alguém que deveria ser alguém de confiança, alguém que atrai. E a outra questão, que ela talvez retome essa sensação da traição, né, que ela se sente com certeza traída, quando percebe que a sua serva, aquela que estava com ela todos os dias, conspirou contra ela. Ela conspira junto daquele que vai ser o estuprador. Talvez, não sei, pensando que ele ia casar com ela, não importa. Foi uma traição e foi um estupro, não importa o que justifica a ação de um e de outro. Mas aí Artemísia coloca a serva de Judite trabalhando junto com ela, não aquela que trai, aquela que está junto. E essa primeira versão de Judite, ela data desse período difícil, né, da artista. Então, é bem no período em que ela tinha passado por isso. E aí fica significativo esse retrato dessa serva, né, o contraste com a vida real.
né, quando Artemisa é abandonada num momento crucial da sua vida e que com certeza vai marcar a sua vida como é impossível que não aconteça, né? Mas na pintura posterior, essa que estamos olhando, da Uffizi, Artemisia acrescenta um pequeno detalhe que apoia essa identificação, né? Ela se identificando como uma mulher que vinga, que salva a sociedade, mas também que se vinga ali. Um dos camafeus na pulseira que Artemisia vai pintar no braço da Judite parece representar Ártemis, a antiga deusa da castidade e da caça. Então vejam que Ártemis aqui vem como aquela que protegia, ela protegia a virtude. Artemisa só perde a virtude pela violência, a virtude da pureza do corpo, né? A sua virgindade. Mas, embora a história de Judite possa ter tido um significado pessoal para a artista, é importante também notar que existe aqui um enquadramento cultural mais amplo. A história de Judite ela foi bastante popular no período barroco, não só nas artes visuais, também na literatura, no teatro, na música. Então, a Artemisia estava alinhada à cultura de seu tempo, né? É um exemplo, uma alegoria da virtude sobre o vício, da proteção de Deus ao seu povo escolhido contra os inimigos. A Judite também era vista como um personagem em metáfora, né? Uma personagem que no Antigo Testamento representaria a Virgem Maria, por extensão, um símbolo da Igreja Católica. Então, essa associação, ela explica em parte o aumento das representações da Judite no final do século XVI, ali até meados do século XVII, quando a Igreja Católica se vê envolvida em conflitos, tanto com os protestantes, né, quanto com os turco-otomanos, cujas origens facilitaram a identificação também com Holofernes, que era um general assírio, né, um general ali oriental. Então, Artemísia e os seus contemporâneos artistas capitalizaram essa popularidade, retratando frequentemente não só o momento da decapitação em si, mas por vezes o momento logo a seguir, né, quando Judite e a sua serva escapam do campo inimigo, colocando a cabeça do Holofernes numa cesta e saindo disfarçadas. O próprio Michelangelo vai optar por essa cena ao invés da decapitação. Mas o potencial dramático da história torna um tema ideal para a poderosa teatralidade da arte barroca. Essa coisa do drama, da cena, tudo isso vem evocado aqui. Então, esse tipo de cena justificaria os artistas buscarem e estarem alinhados a essa teatralidade toda, a essa dramaticidade do barroco, né? E essa tela, ao que se sabe hoje, ela foi encomendada pela família Médici, que era a família governante de Florença, a mesma família que havia encomendado a famosa escultura de bronze, também representando Judite Holofernes, Judite tirando fora a cabeça do Holofernes, ao grande escultor do século XV, Donatello. Maravilhoso, impecável, uma referência. E temos aqui a mesma temática representada em escultura. Artemisia Gentileschi, que estava claramente orgulhosa da sua segunda Judite matando Holofernes, ela assina ali no canto inferior direito, ela demonstra o seu domínio da linguagem do realismo barroco, do drama, da teatralidade. Ela explora a ênfase na proximidade ali com o plano da imagem e o espectador, os detalhes fortes, realistas, cria uma representação especialmente potente, né? Um clímax aqui, é um drama numa história que eles teriam reconhecido, eles conheceriam o desenrolar disso. A virilidade naturalista da obra provocou reações à sua chegada em Florença. Ela, inclusive, a pintura teve a negada a honra de ser exposta na Grande Galeria. E, de fato, foi só com grande dificuldade, com a ajuda do amigo Galileu Galilei, perdão, que a pintora Artemisia consegue receber o pagamento da família Médici, com um atraso bem significativo, né? Isso havia sido acordado com o Granduque, né, o Cosme II de Médici. Ela faz como uma encomenda. Quando eles recebem, a família, talvez a esposa tenha dito, nossa, isso é
cru demais, é sangrento demais. Não foi exposto onde era para ser, eles não pagam, Galileu Galilei tem que intervir, e o Grão-Duque ele tinha falecido em 1621, logo depois que a tela foi concluída. E aí a família não paga, acaba pagando mais tarde, né? E se sabe hoje que a duquesa, né, a Grã-Duquesa Médici, ela fica enojada com o horror da cena, vai, declarar o banimento da pintura para o canto mais escuro da Galeria Uffizi, onde permaneceu até o final do século XX. E até hoje essa pintura ela atinge alguns dos seus espectadores com uma certa repulsa, por ser muito realista e ter esse sangue jorrando e quase atingindo a nós. Mas muitos ela atinge com admiração. A gente se dobra ao talento de Artemisia, porque se a tela evoca isso tudo, é porque foi muito bem feito. Se fosse uma tela inconsequente, a reação seria neutra, nula. É uma artista que transforma tinta em sangue de uma forma muito, muito convincente. Hoje, essa pintura representa também a história humana e profissional de uma mulher que escolheu ser artista numa época dominada pelos homens. Ela consegue isso, ela trabalha nas cortes de Roma, Florença, Nápoles, ela viaja para a Inglaterra, finalmente ela se torna a primeira mulher a ingressar na Academia de Arte e Desenho de Florença. Então, Artemisa não foi pouco no seu tempo e não pode ser relegada ao esquecimento. Mas é certo que com esse trabalho, né, fascinante, com essa trajetória, Artemisia contribuiu para os argumentos visuais do século XVII sobre o elevado estatuto do artista. Ela acreditava que seu trabalho falaria por si só. Ela uma vez respondeu a um crítico, né? Ela manda uma nota dizendo que a sua pintura lhe mostraria o que uma mulher pode fazer. Ou seja, ela sabia do seu potencial e ela também sabia do problema de ser mulher nessa época. Em 1916, o historiador de arte italiano Roberto Longhi, ele publica um artigo, L'Arte, o periódico, né, sobre duas pintoras do século XVII que estavam na época quase completamente esquecidas. Na verdade, um pintor e uma pintora, né? Orazio Gentileschi e sua filha Artemisia. Mas temos muito mais dessa artista do que eu mostrei aqui. Então, quando o Roberto Long publica esse artigo, ele vai dar um vislumbre sobre o que foi Artemisia. E é a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu dei um vislumbre para vocês. Tanto Sofonisba quanto Artemisia, na verdade, também muitas outras artistas da história da arte que os livros esqueceram de nos contar, de nos mostrar, estão disponíveis nesse estudo que eu venho fazendo, estão disponíveis compartilhando isso com vocês no Clube Viajar na História da Arte, que é essa, entre aspas, Netflix de arte e cultura que eu criei com conteúdo exclusivo para vocês. E mostrando um pouquinho, para vocês entenderem do que eu estou falando, o clube funciona como uma plataforma digital, você acessa no seu tempo, né? Você escolhe o que você quer ver primeiro, no seu tempo, no seu ritmo, no seu horário, como realmente uma Netflix, né? Onde você clica no vídeo que quer assistir na ordem que você escolhe. E da mesma forma, o conteúdo. Não estão todos lá ainda. Eu estou sempre atualizando o clube a cada mês. A cada mês eu pesquiso, eu monto conteúdo, eu gravo aulas e eu coloco lá, trazendo sempre novidades, criando aulas que vocês me pedem, né? Explorando lugares que vocês mencionam, porque eu também busco lugares que valem a pena serem visitados. Se não virtualmente, mas também a gente viaja e vai até lá, ou quem tem a oportunidade. Como nessa imagem aqui que está a informação, né, de que em breve a aula estará disponível. São várias as aulas que eu venho montando, gravando, criando. Então, é um clube que está sempre se atualizando, é uma plataforma que está sempre em processo, é um trabalho em processo. Como diz uma amiga, Mariana, eu estou sempre trocando pneu com o carro andando. É isso, é um trabalho em processo. E
Da mesma maneira, os assuntos também estão em processo. Se existem assuntos que vocês se interessam, eu busco atualizar essas aulas, eu busco fazer outras propostas. Mas como é que funciona? Funciona por planos de assinatura. E aí, se você tem interesse em conhecer um pouco mais, ou falar comigo, ou com alguém da minha equipe, escreve seu nome aqui embaixo, porque a minha equipe está presente hoje nessa aula, e eles vão entrar em contato com você, eles vão estar te dando um suporte. Você também consegue falar comigo pelo meu WhatsApp, que também está disponível aqui embaixo. Mas nos planos de assinatura que eu ofereço, temos hoje três opções todas com acesso de 1 ano ao Clube Viajar na História da Arte, né? O plano básico ela tem acesso ao conteúdo básico, às aulas abertas também, porque eu disponibilizo muita coisa nas aulas abertas, que são as aulas bônus. Congressos que eu participo, palestras, conversas com artistas em ateliê, são aulas em museus, em seminários, eventos acadêmicos ou não, que eu acho interessante compartilhar com vocês, porque nem todo mundo tem acesso a esse mundo. Então, eu compartilho, disponibilizo e essas estão abertas, elas também são continuamente atualizadas, porque eu estou sempre participando de eventos, visitando ateliês aos artistas que me convidam e sempre nessa interação. Então, no plano básico, esse investimento é de R$ 100 por mês, 12 vezes de R$ 100, acesso anual e ainda as aulas bônus, que eu estou sempre inventando e trazendo coisas novas. Já no segundo plano, plano Pro, vocês têm acesso ao conteúdo básico, a tudo que o plano básico tem, né? Mais o conteúdo avançado, né? Temos essa surpresa das aulas mais aprofundadas. Por exemplo, quando você chega na Capela Sistina, nossa, eu montei 6 aulas só sobre o teto da Capela Sistina, porque não tem como não olhar com detalhes o teto que o Michelangelo pintou e pensar que quando a gente chega na Capela Sistina é aquilo tudo, a gente está lá embaixo, pequenininho, naquela imensidão, né? Naquele teto alto, a gente não sabe o que está lá em cima direito. Estuda antes, honra Michelangelo, quando chega lá, consegue entender o que está vendo. Então, é nesse nível de profundidade que eu ofereço, e também você assiste o que quer, e só na hora em que quer, né? Mas são oportunidades, curiosidades sobre artistas, monumentos, lugares, que você pode mergulhar nesse universo de uma maneira um pouco mais atenta, digamos, né? Que é como eu gosto de olhar os detalhes, porque eu acho que isso faz bastante diferença no nosso desfrute com a obra de arte. Esse plano eu disponibilizo com investimento de 12 vezes de 169, acesso também anual. Mas eu quero deixar claro que quem entrar em contato comigo até domingo agora vai ter um plano diferenciado, tá? Eu vou estar oferecendo um valor diferenciado para quem entrar em contato comigo nesses próximos 3 dias. Aí a cereja do bolo, o terceiro plano, é esse que eu chamo de prêmio. E por que eu chamo de terceiro, de cereja do bolo? Porque vai ter acesso a uma outra experiência. Então, na plataforma você tem acesso a tudo. Conteúdo básico, conteúdo avançado, aulas bônus, mas ainda vai ter acesso a umas planilhas, a uns e-books, né, uns PDFs, que são livros que eu estou criando para te ajudar a compreender aquilo que você está assistindo. Então, ali você vai ter esses PDFs também que te ajudam, são livros virtuais, né, livros digitais, perdão, que te ajudam a compreender esse material todo. Mas, além disso, a cereja do bolo é esse encontro online. Então, no plano premium, você vai ter um encontro semanal de 2 horas online via Zoom comigo e um grupo muito especial, onde a gente explora um assunto por semana. Em geral, são 2 horas de aula. Esse semestre, nós estamos nos encontrando quartas-feiras, das 19 às 21 horas. Acredito que semestre que vem passe para as quintas, porque eu continuo dando aula na universidade, meu horário varia de acordo com as disciplinas que eu ministro na universidade onde eu sou professora de História da Arte. Então, nessas aulas, né, nesses encontros de 2 horas, a gente tem um conteúdo especial, a gente conversa, a gente tira dúvidas,
as pessoas trazem as sugestões, complementam assuntos que a gente vê com carinho e atenção esses assuntos que permeiam a história da arte, a arte contemporânea, a história da cerâmica. Por vezes eu trago convidados, né, artistas, pesquisadores que vêm falar das suas pesquisas e ainda a gente organiza encontros presenciais. Por exemplo, agora nós estamos organizando um encontro em Curitiba para ver uma exposição que é interessante, que nós consideramos uma exposição interessante, importante, da Joana Vasconcelos lá no MON, né, que está lá em Curitiba. Então, esse grupo, quem pode, a gente se encontra em Curitiba e vai todo mundo junto na exposição onde eu falo sobre a artista. E de vez em quando a gente se encontra para um café, para um vinho, que ninguém é de ferro, mas faz parte de estar nesse grupo, né? Faz parte dessa experiência em arte, a gente também dividir com pessoas que gostam de arte e divide a experiência da visita, da viagem, a gente troca fotos, troca sugestões de lugares para visitar. Mas, como eu disse, também não era só isso, ainda tem esses e-books, né, que são esses guias para facilitar esse conhecimento, né, a sua compreensão dos mais diversos assuntos da história da arte. Nesse plano, que eu brinco que é a cereja do bolo, o investimento é de 12 vezes de R$ 569, porque você vai ter direito a esse tempo, né? Isso é um acesso anual, é um plano anual, com tudo que eu te contei antes. Se você gostou, não perca tempo. Todos que se inscreverem até o dia 30 desse mês também vão ganhar a chance de escolher 3 temáticas para aulas que eu vou montar, eu vou criar essa temática especial. Eu preparo a aula, eu posto lá na plataforma, lá no clube, marco o seu nome, se você autorizar, obviamente, como criador dessa temática, né, aquele que escolheu a temática. Você só tem que me mandar o assunto ali pelo WhatsApp do clube que está aqui, como eu disse, aqui embaixo na descrição. Mas se você prefere só fazer parte desse grupo online, desse nosso grupo que se encontra uma vez por semana, via Zoom, né? Eu enfatizo que não é um encontro presencial toda semana, é via Zoom. Conversa comigo aqui nesse número que eu estou mostrando aqui na imagem, que ali a gente combina. Me manda uma mensagem, ou se quiser conversar comigo no direct do Instagram, eu te explico melhor como funciona esse grupo semanal. Esse projeto, ele é muito especial para mim. Eu adoro dar aulas, né? De vez em quando eu ainda crio grupos para viagens, com foco em história da arte. O próximo é a Grécia. Estamos montando, então, um grupo, uma viagem, com um foco na história grega, e estaremos indo para a Grécia em 2025. E todo aquele que se interessa em história da arte, em cultura, em viagens, é bem-vindo a tirar informações comigo e fazer parte desse grupo, então, onde a gente estará se reunindo em 2025. E eu dou mais detalhes depois a quem tiver realmente interesse, né, em participar. Mas esse projeto, Clube Viajar na História da Arte, essa plataforma digital, mora no meu coração. É resultado de anos de projeto de programação, de pesquisa, organização, muito eu queimei neurônio pensando nisso, conversei com muitas pessoas, trocar ideia de que maneira isso poderia acontecer, né? E é um projeto que acontece a partir de, teoricamente, uma professora que não tem tempo para mais nada, né? Visto que as minhas aulas, as quais eu já assumo, os meus compromissos de curadoria, eu sou curadora de arte independente, tenho curadorias no Brasil, nos Estados Unidos, né? Faço curadoria de exposições, sou crítica de arte, pesquiso textos sobre crítica de arte, essas pesquisas já preenchem meus dias, participo de congressos no Brasil e fora do Brasil, mas mesmo assim eu não desisti. E aqui estamos ainda, colocando esse projeto à frente,
e muito feliz que esse projeto já está acontecendo, já temos pessoas participando. Agradeço muito, muito a presença de vocês aqui comigo hoje, a participação, agradeço o interesse e esse apoio, esse incentivo faz muita diferença para mim. Muito, muito obrigada. Eu espero que vocês gostem tanto, tenham gostado, né, da aula tanto quanto eu gostei de ter preparado essa aula e que gostem do conteúdo do clube, tanto quanto eu aprecio quando eu faço as pesquisas, né? Então, muito obrigada por terem estado comigo. Vejo vocês no Clube Viajar na História da Arte e conversem comigo a respeito de qualquer dúvida ou se querem alguma informação mais detalhada. E também podem agendar uma reunião comigo ou com alguém da minha equipe. Muito obrigada mais uma vez, foi muito bom compartilhar então Sofonisba e Artemisia com vocês.